Deixa eu chamar aqui no estúdio Caroline Carvalho, nutricionista, vai conversar aqui com a gente. Seja bem-vinda, doutora Caroline, mais uma vez aqui ao Jornal do Piauí para falar desse assunto que é importante, a obesidade. Boa tarde. Boa tarde, Jaelson. Boa tarde, telespectadores. Olha, os números me impressionaram, a quantidade de casos, né, que aumenta de obesidade entre nós. Vamos botar aqui na tela do Jornal do Piauí, o Brasil já mostra aí uma prevalência da obesidade. Cresceu 90% a prevalência da obesidade nesses últimos 15 anos. Doutora, por que a gente está testemunhando esse crescimento tão grande? Então, assim, o que mais está envolvido, né, nessa questão do aumento, essa explosão dos casos de obesidade, é a mudança mesmo no estilo de vida, né? Nosso estilo de vida de 15 anos e até de um pouco mais tempo, ele mudou muito. A gente tem muito mais facilidades, né? A gente se locomove muito menos, as pessoas estão mais sedentárias. Se você for pensar até em pequenas coisas como um controle remoto de uma televisão, né, escadas rolantes, carro. Então, antigamente, nossa vida normalmente a gente era menos sedentário, né? Caminhar para o trabalho, caminhar para visitar alguém. Para visitar alguém, para a gente se deslocar. E tem a questão também da segurança, né? Hoje a gente não vai muito, às vezes até por medo, né? Acaba indo de carro em pequenas distâncias. A gente tem uma vida mais corrida, muitas pessoas não priorizam mais fazer atividade física, né? Apesar que hoje também está sendo bem falado. E a mudança principalmente na alimentação, né? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, nossos pais, eles tinham uma alimentação mais saudável, até porque o acesso a esse tipo de alimento era mais difícil, né? Fast food. Hoje a gente tem aí iFood, aplicativos que a comida ruim chega lá na sua casa em 2 segundos, comida né? Ruim em geral, né? Refrigerante, bolo, né? Até que tem muitas ofertas, mas a gente sempre faz as piores escolhas, né? Impressionante também. A educação conta muito. Isso, a educação alimentar, ela é tão importante por causa disso, né? Porque quando você tem um leque de opções. Hoje aqui em Teresina eu até vejo já que a gente melhorou muito. Hoje você tem muita opção de alimentação saudável, mas como você falou, a pessoa acaba escolhendo o hambúrguer, acaba escolhendo o refrigerante, né? Então, assim, saber o que você pode comer, o que vai fazer bem para o seu corpo, ajuda demais. Vamos ver aqui mais informações, porque também chamou a atenção esses dados que mostram que, nos adultos, 22,6% das mulheres são obesas, 22% dos homens também estão com essa questão, com esse problema do sobrepeso. Esses números, na prática, são quase iguais, né? Homens e mulheres têm mais ou menos essa facilidade para ganhar peso? Na verdade, é porque foi a mudança geral mesmo. Se você ver, toda a população engordou mais. Tem até umas pessoas que fazem uma comparação, achei bem interessante. Uma foto da praia, tipo nos anos 70, você pouco via pessoas obesas, muito pouco mesmo, nem via. E hoje em dia já é a grande maioria das pessoas está ou com sobrepeso ou obesas mesmo. Foi uma mudança geral. Aqui, esse dado de 22% é em relação à obesidade mesmo, ou seja, você não está acima do peso, você está já com uma doença do peso muito alto. Tá. Doença do peso. O termo Isso, é uma doença mesmo já, a obesidade. A gente não pode também normalizar a obesidade, porque hoje tem essa história você está com preconceito porque fulano é gordinho. A ideia da aceitação. Exato, a aceitação. Só que não existe um obeso saudável, as pessoas precisam entender isso. Uma coisa é você ter 5, 10 quilos a mais do que o seu peso recomendado. Outra coisa, você tá lá 100, 120 quilos, né? Então, isso é uma doença, realmente precisa ser tratada. Outra informação que eu chamo a atenção diz respeito aos adolescentes. 19,4% dos adolescentes, no caso, nos adolescentes homens, 6,7% nas adolescentes, nas meninas. Então, meninos e meninos têm uma diferença já maior do que homens e mulheres. Isso. Nos adolescentes, aí entra toda uma conduta, né? Entra a questão de tablet, celular, aquele adolescente que ele não observa mais o que ele está comendo. Muitas vezes não é feita a alimentação no domicílio, as pessoas comem fora, comem rápido, é fast food. Às vezes, o próprio adolescente aqui escolhe o que ele quer comer. Então, é um conjunto de mudanças que tem que ser feitas para que a população volte a ficar dentro do padrão normal de peso. A senhora falou um negócio interessante. Eles não observam mais o que estão comendo. O que significa observar o que come? Por que isso faz a diferença? Por exemplo, a gente está aqui conversando sobre obesidade, com certeza muitos telespectadores estão em casa almoçando, né? Então, a maioria deles, dependendo do que, se está interessado aqui no que a gente está falando, ele vai comer e nem vai perceber. Então, às vezes repete, come um pouquinho mais, às vezes tem uma sobremesa, e aí ali você é entretido. Então, enquanto você come, precisa se dar conta do que está comendo. Exato. Então, você não observa, você sempre come um pouco a mais. A gente sente mais facilmente a saciedade se estiver prestando atenção no que está comendo. Exato, porque o cérebro, ele demora um certo tempo, tem uns hormônios envolvidos nessa questão da fome, demora um certo tempo para mandar a notícia, olha, tá cheio, para.
Se eu estou prestando atenção em outra coisa, essa mensagem vai demorar mais ainda para chegar. Outra informação sobre as crianças, 1 em cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos está acima do peso. Os dados nas crianças sempre me chamam a atenção, porque é a ideia de quando, né, a gente... é o período que você gasta mais energia, portanto, né, porque brinca, porque corre, porque não sei o quê. No entanto, os números estão apontando outra coisa, né, doutora? Exato. É bem chocante quando você fala em crianças, né? Especialmente. Por quê? Porque aí vem a responsabilidade dos pais, né? Eles não são responsáveis por si mesmos. Então, tem que ter uma pessoa que vai dizer, você vai comer isso, você vai comer aquilo. Como você mesmo falou, Gelson, criança normal, uma criança saudável, ela não para. Então, imagina a quantidade de caloria que essas crianças estão ingerindo para mesmo não parando conseguir ficar obesas, né? Com sobrepeso grave. Então, assim, é uma questão de... Muito grave mesmo, uma questão de saúde pública, a obesidade, né? Chama mais atenção ainda. E aí, vamos aqui para as causas. Por que as pessoas se tornam obesas? Consumo de alimentos não saudáveis é um deles. O sedentarismo também. E aí, o sedentarismo e os alimentos não saudáveis, eu já coloco mais ou menos dentro de uma ideia, vamos dizer, de senso comum. As pessoas já sabem. Isso. Mas quando a senhora fala sobre hormônios, a coisa já começa a ganhar uma outra configuração. Existem doenças, disfunções que levam à obesidade? Ou aquela ideia de que todo mundo que é obeso, na verdade, não tem a disposição para fazer atividade física? É um erro que a gente precisa combater também. Não, na verdade, é bem chocante também. Isso que eu vou falar pode parecer chocante para algumas pessoas. Independente de você ter problemas hormonais e você ter predisposição genética para ser obeso, você só será obeso se você comer de forma errada e não fizer exercício físico. Eu não estou aqui querendo dizer que é uma mágica. Sou obeso hoje, vou me comer bem e fazer exercício e fico magro. Não. O obeso, ele tem uma dificuldade de perder peso imensa, muito maior do que uma pessoa que está um pouco acima do peso. Por quê? Porque na obesidade, como eu te expliquei que é uma doença, os teus hormônios, eles já modificaram. O teu cérebro, ele já não está tão sensível mais aos hormônios de saciedade, por exemplo. Então, é verdade quando eu digo que o obeso tem muito mais dificuldade para perder peso do que uma pessoa que só tem 5, 10 quilos para perder, entendeu? Mas o único caminho para o obeso ficar dentro do peso saudável é exercício físico e alimentação correta. Então, assim, uso de medicação, são paliativos. Eles podem até trazer uma certa perda de peso. A cirurgia bariátrica também, se a pessoa não modificar os hábitos alimentares e o estilo de vida, ela volta para a obesidade. Existe ex-obeso? Ou aquela pessoa que é obesa, perdeu peso, continua tendo que se cuidar como se tivesse um problema que o acompanhará pela eternidade? Não. O ex-obeso, que eu até usaria essa expressão, o ex-obeso é aquele que fez bariátrica, né? Então, ele é um ex-obeso momentâneo, se ele não tiver modificado os hábitos de vida dele. O que é o interessante? Eu não sou contra a cirurgia bariátrica, mas eu acho que antes de você fazer a cirurgia, você já deve vir mudando os seus hábitos. E realmente tem pessoas que a perda de peso que precisa perder é muito grande, então faz a cirurgia, mantém os hábitos saudáveis, então ele provavelmente vai conseguir normalizar. Né? O ideal mesmo é que vocês se conscientizem que a perda de peso via alimentação e mudança do estilo de vida é que é permanente. Última pergunta. É falso ou verdadeira a ideia de que comer de 3 em 3 horas ajuda a perder peso? Falso. É falso? É falso se eu pensar na população, se eu pensar em todo mundo, né? Então, para algumas pessoas pontuais, isso vai ser verdadeiro. Poucas. Então, a grande maioria das pessoas, ela vai conseguir perder peso como? Então, a chance de eu não estar nessa lista é grande. É grande. Como é que a gente consegue perder peso? A dica de ouro é comendo mais proteína. Então, comendo mais proteína, carne, frango, peixe, ovo, e comendo sempre comida de verdade. Quando eu falo comida de verdade, é porque pão não é comida. Aí a pessoa vai dizer assim, tu é contra o arroz, não sei o quê. Posso comer arroz, posso comer pão. Mas se eu quero perder peso e eu comer menos esses alimentos e comer mais proteína, eu vou perder peso mais rápido. Olha, tem uma turma aqui no estúdio que já chega a né? O povo do churrasco, pão né? O povo do churrasco, já ficou em pé, já começou a olhar assim com atenção, porque de fato, a turma gosta do pão, gosta do arroz e gosta daquela picanha descendo a gordura. O problema da picanha não é a gordura da picanha. O problema da picanha é o que vem junto com ela. O preço. A cerveja, a paçoca, o pão de alho, etc. Os acompanhamentos. Entendeu? Muito bem. Doutora, eu quero agradecer. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. Mais uma vez, trazendo sempre muitas informações no nosso quadro Vida. Obrigado, doutora. Obrigada, Joyce. Boa tarde, gente. Muito obrigado.